Irmãos, como eu falei, hoje vai ser um pouco diferente. Por quê? Semanalmente nós temos vindo aqui e ouvido exposições muito boas da parte do Rafa, do Daimon. Estamos intercalando exposições no livro de Mateus e também sobre família, né? Só que conversando com o Rafa, ele sentiu a necessidade de nós falarmos sobre discipulado. Então hoje nós vamos falar sobre discipulado e não vai ser uma pregação expositiva. Se sintam numa EBD de fato. Hoje vai ser uma EBD, só que à noite. E por que falar sobre discipulado? E por que falar sobre discipulando com a Bíblia? Nós temos conversado na roda de amigos e temos conversado em assembleias e em pequenos grupos que a nossa igreja tem passado por momentos difíceis em algumas áreas. E conversando com o Rafa, não só com ele, com o Daimon também e outros homens e pessoas, a gente percebeu que não existe uma receita para uma igreja ter um sucesso. Igrejas são seres vivos e cada um tem seu contexto. Então eu não consigo aplicar o que a Ibage da Sara, não é mais da Sara, hoje a Sara se tornou membro da igreja, lá em São Paulo aplica e dizer que vai dar certo aqui. Não tem como eu aplicar o que a PIB faz lá, ali no Curumim, e aplicar aqui. Ou não tem como a gente aplicar as coisas de Lagoa aqui. Cada igreja tem o seu contexto. Tem os seus irmãos, tem as suas famílias, seus ministérios. A nossa igreja, ela não é diferente. Só que existe algo que perdura por gerações e nunca vai mudar. E digamos que é uma receita que sim, que se uma igreja praticar, ela vai ter sucesso. Se praticar da forma certa. É o discipulado. O discipulado, primeiramente, ele não consiste numa classe de batismo. Geralmente a gente conhece como, eu cheguei na igreja, então eu quero me batizar, o irmão vai te discipular. Quando você se batizar, o discipulado acaba. O discipulado ele não é isso. O discipulado é de fato Se quiser passar, Job. A gente tem que fazer algum código aqui para, sei lá, assim. Assim é muito difícil. O que é isso aqui? Assim, ó. O texto que a gente vai usar, irmãos, eu me perdi aqui. O texto que a gente vai usar hoje é Mateus 28, 18 ao 20. Creio que a maioria dos irmãos conhecem esse texto. Se você não conhece, você pode abrir sua Bíblia. E se você também conhece, você pode abrir para nos acompanhar. Mateus 28. Do 18 ao 20. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer. Alguns irmãos estão procurando ainda, então eu vou dar um tempinho a mais. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco na projeção. Fala assim, irmãos. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto, irmãos, o próprio Jesus falou com seus discípulos. Foi uma ordem que ele deu a ele. E foi uma ordem que ele deu já perto do fim do seu ministério. Então, ele não chegou para Pedro, para João, para Judas e falou isso. Depois de um tempo que ele estava caminhando com os discípulos, ele chegou e falou isso. Vão e façam discípulos de todas as nações. O que significa então, irmãos, a gente dizer e como aplicarmos, de certa forma, o texto de Mateus 28, 18 ao 20. Pode voltar só um. Essa frase aqui, não foi eu que fiz,
mas eu achei interessante. A vida do cristão deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Só um parêntese, mas que vai fazer sentido com o que eu estou falando aqui. Existem duas pessoas que eu vou apresentar a vocês, possivelmente elas vão ficar envergonhadas agora. Mas eu queria apresentar a vocês a Sofia e a Marislane. Levantem-se a mão, meninas, para as pessoas verem vocês. A Sofia e a Marislane, elas são alunas aqui do Projeto Crescer. Quem estava hoje na Assembleia vai entender mais ainda tudo o que está acontecendo aqui. No sábado passado, no caso, ontem, elas chegaram para mim depois da aula e falaram que tinha uma coisa muito boa para falar comigo. Na verdade, elas chegaram correndo e falaram: tio, eu quero falar com vocês. Com você. Aí eu falei assim: não, mas não quero não. Eu ia fazer outra coisa. Ela: não, mas é uma coisa muito boa. Aí eu: tá bom, vamos conversar. E elas chegaram e expressaram o desejo de entregar a vida a Cristo. Elas, depois da aula, entenderam, não só pela aula de ontem, não pelo que eu falei ou pelo que a Lívia falou enquanto estava aqui, mas o Espírito Santo, convencendo alguém, por meio da palavra, que elas eram pecadores e precisavam de Jesus. Elas entenderam isso. E por que o que eu estou falando aqui agora tem a ver com isso aqui também? A vida do cristão deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguirem Cristo. Elas poderiam aceitar a Cristo em qualquer outro ambiente. Elas poderiam ter conhecido o Evangelho em qualquer outro ambiente, em qualquer outra igreja, ou projeto, ou pessoa. A própria Marislane falou que foram pessoas na casa dela evangelizar ela. Então, nós não somos os responsáveis por isso. Mas, quando elas chegaram, elas falaram que algumas pessoas não estavam concordando, né, com a conversão delas, alguns amigos e tudo mais, por ela vir de outra religião. E aí, eu falei que elas perguntaram se elas tinham que se distanciar dos amigos, ou se aproximar dos amigos. E isso me veio à mente na hora. Por que eu, como cristão, que tenho uma mensagem que transforma a minha vida, que me tira do inferno, que é o que eu mereço, porque eu sou pecador, me leva para uma vida eterna com Deus, por que eu guardo isso para mim? Por que uma música boa que eu escuto eu compartilho com um amigo? Por que um hambúrguer que eu gostei eu compartilho com um amigo? Por que uma fofoca eu compartilho com alguém? E por que a mensagem redentora de Cristo eu guardo ela para mim? Isso é algo que a gente pode começar o nosso estudo pensando. E eu falei para elas: vocês não precisam se distanciar, a não ser que vocês percebam que vocês estão sendo influenciadas para o mal. Elas vão perder amigos? Quem perdeu amigo quando se converteu? Porque as pessoas não concordavam com o que você falava. Levanta a mão. Vocês tentaram falar com essas pessoas? Eu acredito que sim, não precisa responder. Tentaram apresentar o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é de certa forma uma contracultura. Ele é diferente do que as pessoas pensam. E é normal. Eu perguntei para elas: é normal? E elas: sim, vida que segue. Vida que segue. Não tem muito o que fazer. Elas não vão poder convencer as pessoas que o que elas entenderam, as pessoas também vão entender. Assim como eu não consigo falar isso com meu pai. Meu pai não é cristão, ou familiares meus. Mas a minha vida tem que ser baseada nisso. Ajudar pessoas a seguirem a Cristo. Dedicar a minha vida a fazer isso. É a mensagem que transformou a minha vida. Quando eu olho para alguém e não faço isso, eu estou dizendo: pode ir para o inferno. Eu lavei minhas mãos com você. É basicamente isso que acontece. Pode passar, João. Então, o que é o discipulado? Discipulado, eu só acrescentei o receber nessa frase, mas é receber e exercer influência espiritual sobre alguém, né? Intencionalmente, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. A frase só tinha exercer influência. Por que eu coloquei receber? Porque ninguém sabe de tudo. Ninguém, o mais teólogo possível, o mais sábio possível, sabe de tudo. Todos nós precisamos estar sendo acompanhados, aprendendo e ensinando. E talvez se você trabalha em equipe, no seu trabalho ou aqui no projeto, você consegue perceber isso. Que você aprende e ensina mutuamente quando você está convivendo com pessoas. A vida cristã ela não é diferente. Então eu coloquei o receber porque
é de certa forma egoísmo meu achar que eu só tenho que ensinar alguém e não tenho nada a aprender. Dentro da vida cristã, você vai ver momentos que você vai precisar abaixar a cabeça e falar: eu errei, eu preciso de exortação. Vai ter momentos que você vai falar: não, você errou, e você precisa de exortação. Paulo fez isso com Pedro. Pedro não era um qualquer. Pedro era um discípulo também, um apóstolo de Deus. Mas quando Paulo percebeu que ele estava meio cambaleando nas coisas que ele estava falando e pensando, Paulo chegou e falou: você está errado. Não é desse jeito, não. O Samuel, o Rafa, o pastor mais top que você assiste na internet, ele precisa ser acompanhado, ele precisa prestar contas. Ele não tem todas as respostas e ele tem que ser humilde o suficiente para entender que a vida cristã é uma vida de mão dupla, onde ele ensina e ele aprende. Irmãos, eu queria que vocês pensassem um pouco comigo. Como eu falei, hoje a gente está fazendo de fato um estudo sobre discipulado. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode levantar sua mão e perguntar. O culto de hoje, em específico, a gente vai tratar sobre discipulado dessa forma, de fato de estudo. Se você quiser anotar, perguntar, você pode levantar a mão. Só uma coisa também, de onde que eu tirei isso tudo? Foi de mim? Não. Né? Possivelmente eu não conseguiria pensar nisso tudo. Tem um livro que é daqui da igreja ou é seu, Rafa? É do Rafa. E é da igreja? É do Rafa. O livro é do Rafa, mas se você pedir da forma certa, eu acredito que ele vai emprestar, que é Discipulando com a Bíblia. E é muito pequeno. Eu li ele de uma vez assim. Sara está lendo com Tainá também, é o livro que vocês estão lendo, né? O Rafa já leu esse livro. E é um livro que fala sobre discipular pessoas com a Bíblia. Então, tudo que foi falado aqui hoje foi tirado desse livro e também de um podcast que eu escutei do pastor José Hilário. Rafa conhece o pastor José Hilário, pastor lá da IBAR de São Paulo. Ele é um cara fenomenal que fala sobre discipulado. Eu posso compartilhar depois também no grupo da igreja, né? Eu trouxe o Kindle para mostrar a capa, mas mesmo que nada, né? Um negócio mó pequeno aqui. O livro está com a Tainá, eu acho, né? Então, apressem a Tainá para ela ler e aí ela passa para o Rafa pode, se ele quiser, né, emprestar o livro para vocês. Vamos pensar um pouco, irmão. Imaginem que no ciclo social de vocês existem várias pessoas. Mas eu quero colocar 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro é o André. O André, possivelmente ele é talvez seu parente, talvez um colega seu de trabalho, da faculdade, que você joga bola, enfim, está no seu ciclo social. Ele não é cristão, ele não professa a fé cristã, talvez ele tenha até outra religião, mas ele é interessado, ele ouve você. Talvez ele faz perguntas às vezes, pode ser perguntas de fato de interesse ou perguntas para tentar deixar você numa saia justa, mas esse é o André, é a primeira pessoa. Pense numa pessoa que você conhece dessa forma. Ele é aberto a ouvir, às vezes ele faz perguntas, ele talvez entendeu algumas coisas do Evangelho, mas ele não tomou uma decisão ainda. Esse é o André. O segundo é a Norma, é uma nova convertida. Ela entendeu que ela é pecadora, ela entendeu que precisa de Jesus e ela aceitou, ou ela entregou, melhor, a vida a Cristo, né? E ela está aprendendo as coisas agora. Às vezes ela vai falar uma coisa achando que está certo, só que não está, ela está aprendendo ainda. Ela não sabe de fato todas as coisas, como nós também não sabemos, que envolvem a vida cristã. Ela tem muita sede de aprender. Essa é a Norma. É uma nova convertida. E tem o Júlio. O Júlio, ele já é de uma igreja. Ele é maduro, ele tem sua família, ele vem para a EBD, ele vai para o culto, para os PGs. E ele serve em algumas áreas específicas. Então nós temos 3 tipos de pessoas. O André é um cara interessado, a Norma é uma nova convertida e o Júlio é um cristão maduro. Falando sobre discipulado, qual vocês acham, qual atividade eu posso usar para ajudar no crescimento espiritual dessas 3 pessoas? Que tipo de atividade eu poderia chamar cada um e falar assim, vamos fazer isso? E isso vai ajudar você no seu crescimento. A Norma, o André, a entregar sua vida a Cristo.
a norma a solidificar a sua fé e entender o que de fato é ser um cristão na prática, e o Júlio a começar de fato a se tornar um líder dentro da igreja. Ele é um cristão maduro, ele serve, só que ele ainda não é de fato um líder. Ele serve, ele sabe muita coisa, mas ele ainda não começou a passar. Alguém conseguiria responder que atividade eu poderia usar com os três, a mesma atividade, e que essa atividade faria cada um chegar no seu objetivo? Alguém consegue responder qual seria essa atividade? Não precisa ser a resposta certa, mas o que você faria no caso, né? Que tipo de... Você fazia uma programação? Fazia, sei lá, mandava para o CTL? O que é que você faria? Alguém consegue responder? 3, 2, 1, não? Sara falou discipulado, mas saberia como seria esse discipulado? O que é que faria? Seria igual para os três? A Sara está lendo o livro ainda, então ela não chegou nessa parte. Pode passar, jovem. Desculpa, eu esqueci o símbolo. Irmãos, lê a Bíblia em dupla. Lê a Bíblia. Eu fiquei um pouco assustado quando eu li o livro, porque ele é muito simples, ele é muito... Eu vou usar uma palavra aqui, mas não é a palavra... Não vou usar essa palavra. Ele é simples, de fato. Eu vou ficar com essa palavra. Hã? Não entendi, Rafa. Óbvio. Ah, sim. É uma palavra boa. Ele é muito óbvio. Porque geralmente quando a gente pega esses livros sobre discipulado e teologia e tudo mais, sempre vem com uma coisa nova, assim, né? Da hora, um negócio que vem dos Estados Unidos, ou uma coisa que vem de São Paulo. E aí o cara chega e fala, lê a Bíblia em dupla. Essa é a solução para todos os problemas da igreja que ele encontrou. E a gente fala, eu sabia disso. O antes vai perder tempo falando isso aqui. Eu sei disso, eu leio a Bíblia em dupla. Eu e o Espírito Santo. Você vai falar isso, né? Por que lê a Bíblia em dupla, irmãos? Esse autor entendeu que ao longo do tempo a igreja foi perdendo o costume de ler a Bíblia em grupo. Quando a gente vai para Atos, a gente percebe que os irmãos faziam tudo junto. Os primeiros capítulos de Atos ali, você vai ver que eles faziam tudo juntos. Se eles faziam tudo juntos, uma das coisas que eles faziam, e Atos fala isso, eles persistiam na doutrina dos apóstolos. De onde que os apóstolos tiravam a doutrina deles? Da Bíblia. Não formada ainda como a gente conhece hoje, mas da palavra de Deus. Então eu imagino os irmãos sentados, escutando ali, e lendo, e tendo a noção do que de fato é a palavra de Deus. Os homens estão estudando um livro, né, como o Rafa falou, Homens Mais Parecidos com Jesus. É um livro ótimo. E aí, às vezes, a gente está lendo lá e fala, cara, como é que esse cara teve essa sacada aqui? Como que ele chegou, né, a esse entendimento? E a resposta simples é, lendo a Bíblia. Ele leu a Bíblia e ele destrinchou, como a gente conhece, tudo que está ali. Você vê, sei lá, Paulo Júnior, ou pastor batistazão assim, pancada, Tim Keller. Aqui no próprio Brasil tem o que é filósofo, o Jonas Madureira. Eu digo que ele é filósofo porque a pregação dele é meio filosófica assim, né? E aí você vê aquele cara, meu Deus, como que aquele cara tem aquela sabedoria, como que ele toca ao meu coração quando ele fala. De onde é que ele tirou aquilo? Da Bíblia, da leitura da palavra. Talvez ele use palavras mais bonitas, né? Talvez ele consiga aplicar de forma que você acha que ele está falando para você. Mas de onde ele tirou no final? Da Bíblia. Ou seja, o mesmo material que o John Piper tem para fazer 1000 livros é o mesmo material que a Sara, o Jadel, o Sapati, o Kelso tem na sua casa para a edificação da sua vida. A Bíblia. Mas por que em dupla? Por que de fato eu leio em dupla? Porque ler a Bíblia em dupla, eu vou conseguir alcançar os objetivos daqueles irmãos. E se a gente já entendeu que a vida do cristão é fazer discípulo, é uma ordem que Jesus nos deu, eu não posso mais negar. Talvez você saia daqui e fale assim, eu não quero fazer desse jeito aqui. E eu vou falar, ok. Agora, se você sair daqui e falar assim, não, eu não preciso discipular, aí a gente vai ter que conversar um pouco sobre o que você entendeu do que é ser cristão. Talvez não nos moldes que estão aqui, mas discipular, levar o evangelho, buscar que uma pessoa esteja no nível de depravação total
e ir para um nível de comunhão com Deus, isso é papel nosso como cristãos. As meninas que se converteram, elas vão precisar de ajuda, principalmente de mulheres que possam caminhar com elas. Eu estou vendo que a Tainá está do lado dela. Talvez ela já até entendeu o que ela vai fazer ali. Então, por que ler a Bíblia em dupla? Porque em dupla a gente consegue alcançar os objetivos da Norma, do Júlio, esqueci o primeiro. Do André, justamente, do André. O André precisa de salvação. Ler a Bíblia com ele vai trazer salvação à sua vida. Ele vai entender o Evangelho. Se Deus quiser, Deus vai se revelar. A Norma, ela precisa de santificação. Ela está ali nos primeiros passos dela como cristã, como todos nós tivemos algum dia. Ler a Bíblia com ela vai proporcionar santificação com ela. O Júlio precisa treinar novas pessoas. Ele já é um cristão maduro, mas ele retém tudo. Lendo a Bíblia com ele vai trazer treinamento. E principalmente, um dos principais, o relacionamento. Ler a Bíblia com a pessoa vai trazer relacionamento não só com Deus, mas com a pessoa. Eu posso dizer que tem uma família dentro da igreja. E acredito que todos os irmãos vão falar isso. Mas quantas vezes, numa conversa que você pôde ter com os seus irmãos, você falou: irmão, vamos ler a Bíblia? O que de fato alimenta o nosso espírito? Ler a Bíblia. Orar, jejuar. Só que se você for colocar na balança, na maioria das vezes que nós estamos entre irmãos, nós não estamos fazendo isso. Quando eu digo fora da igreja, aqui não. Aqui não tem para onde fugir. Você vai vir para cá, a gente vai orar, a gente vai ofertar, a gente vai cantar louvor, a gente vai ler a palavra. Mas eu digo fora. Na nossa vida cotidiana, a gente se acostumou a achar que tempo de qualidade é estar com a pessoa e perguntar se ela está bem e no final orar. Mas e a leitura da palavra? Onde é que ela ficou no final das contas? Achar que tempo de qualidade é uma conversa boa é um pouco perigoso. Porque conversa boa você tem até com descrente. Eu tenho amigos descrentes que eu sento com eles e converso com eles. E a conversa é boa. Se for de basquete, se for de futebol, a conversa vai ser boa. Mas não é uma conversa que trouxe salvação, santificação, treinamento e relacionamento. Relacionamento, de certa forma, sim. Agora, a leitura da palavra, não. Não tem como eu ler a palavra da forma certa, com a ajuda do Espírito Santo, e no final dela a gente sair da mesma forma. Só para exemplificar, quem foi transformado pela palavra de Deus? Levanta-se a mão. Eu li a palavra, fui transformado. Todas as pessoas levantaram a mão. Ou quase todas. Por que a gente acha, então, que não serve para algumas coisas da nossa vida? De forma prática, ler mesmo a palavra. Mas eu pratico, eu leio, aí eu vou na conversa e coloco princípios. Mas por que, de fato, não sentar com aquela pessoa e ler? Se ela mudou minha vida, ela pode mudar daquela pessoa. E a gente subestima muito, às vezes. Tem um menino lá no basquete que eu chegava com ele, conversava, perguntava como é que ele estava, e aí ele fazia algumas perguntas da Bíblia e tudo mais. Mas eu nunca tinha chamado ele para, de fato, estudar a palavra. E aí ele falou assim: Anderson, ele perguntou para mim assim: Anderson, tu não vai me chamar para a gente começar a estudar, não? Aí eu falei assim: vou. Foi tipo isso: me evangeliza, Anderson. Porque na minha cabeça era suficiente o que eu já estava fazendo. Eu estava mostrando que Jesus mudou minha vida, podia mudar a dele, que as coisas que ele praticava não eram, de certa forma, as coisas certas. Mas ele queria ler a palavra. Ele queria sentar e, de fato, ler a palavra. E até eu viajar para me casar, a gente estava fazendo isso. E eu espero que a gente possa continuar também fazendo isso. A gente subestima, irmão, as pessoas que a gente olha ao nosso redor e fala assim: não, essa pessoa ela não quer nada com Deus, não. Você não queria nada com Deus também. Eu não queria nada com Deus. E hoje a gente está aqui. E foi a leitura da palavra que fez isso. O irmão Nada é um exemplo grande disso. Você perguntar qualquer versículo da Bíblia, o irmão Nada vai falar. E na língua original ainda. E foi através da leitura da palavra. A nossa igreja não foi a primeira igreja que o irmão frequentou. A nossa igreja possivelmente não é a igreja mais certa que possivelmente um dia ele vai frequentar. Eu espero que ele fique aqui para sempre. Mas foi através da leitura da palavra que ele falou: essa é uma igreja saudável. Tem defeitos, tem qualidades também, erra, tem alguns irmãos
talvez machuquem. Não foi diferente com Jesus, não foi diferente com Paulo, mas essa é uma igreja saudável, através da leitura da palavra. E cada irmão poderia contar um testemunho aqui, se fosse para falar sobre isso. Vai passar, Jota. Irmãos, não, o outro. Para quem serve então? Para não cristãos, novos cristãos, cristãos já estabelecidos e prontos para o treinamento. Então, ou seja, para todo mundo. O método de eu sentar com uma pessoa e ler serve para qualquer pessoa. Agora eu quero que você pense em pessoas nos 3 estágios. Eu tenho certeza que você não é uma pessoa trancada dentro de casa. Você trabalha. O Kels conhece N pessoas, porque é do IBGE, então ele conversa com muita gente. O Joab, a Sara, a Tainá trabalham aqui no projeto, então tem contato com N famílias aqui na cidade. A Paty, Fernanda, a Raíra são professores, conhecem alunos, conhecem outros professores. A Rebeca está na Crisfab, está estudando. O Thales conhece pessoas que são clientes dele lá da loja dele. O Felipe está lá no Lava Jato. Todo dia vai N pessoas para lá. Você conhece, gente, muitas pessoas. Lunara no Sejus, Jadelson na faculdade. Falei certo? Você conhece, não tem como negar. Existem pessoas na sua vida, crentes e descrentes. Eu quero que você pense em uma pessoa em cada estágio desse. Não cristãos, novos cristãos e cristãos já estabelecidos e prontos para o treinamento. Cristãos já estabelecidos, dê preferência a pessoas da sua igreja. Então pense nos irmãos aqui da nossa igreja. Novos cristãos, você também pode pensar nos novos cristãos da nossa igreja. E os não cristãos, aí somente pode viajar por piripiri, porque você vai precisar fazer outras coisas depois. E eu quero que você ore agora. A gente vai tirar um tempo de oração por essas pessoas. Pense em 3 pessoas, nesses 3 estágios, e eu quero que você ore agora. Ore e peça a Deus que Deus vá de encontro à vida delas. E que, se possível, Deus te dê o privilégio de você fazer isso com elas. Então, você não está fazendo um compromisso, a não ser que você queira. Mas, eu quero que você pense nessas pessoas. Eu vou dar uns 3 minutos para a gente orar. Você vai orar pela vida dessas pessoas, entendendo que o não cristão precisa de salvação, que o novo convertido precisa se firmar suas bases, e que o cristão já estabelecido ele precisa se tornar um líder dentro da igreja. E a gente vai orar por essas pessoas. Ore para que Deus vá de encontro a elas e que você tenha o privilégio de poder fazer parte dessa trajetória. Vocês entenderam? Se vocês quiserem, vocês podem até anotar no celular depois o nome dessas pessoas, né? Então vamos orar, irmãos. Vamos orar, dar uns 3 minutinhos e a gente volta para continuar o nosso estudo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela vida dos meus irmãos. Quero te apresentar, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor ouviu o nome dessas pessoas, Pai. Que nós, como igrejas, venhamos, de fato, entender a nossa responsabilidade na vida dessas pessoas, que venhamos ter o privilégio, Deus, de poder participar das trajetórias dessas pessoas, Deus. Que o Senhor possa trazer salvação às pessoas que ainda não te conhecem, que o Senhor possa trazer santificação, que o Senhor possa solidificar, Deus, a fé dos novos convertidos, que o Senhor possa trazer, Deus, novos líderes para a tua igreja, Deus. Através, Pai,
da leitura da Tua palavra, Senhor, do discipulado, Pai. Que o Senhor possa continuar conosco, Deus, dando sabedoria, que a gente possa sair daqui e, de fato, praticar o que foi falado aqui, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Gravem o nome. Esse aqui. É para eu passar? Gravem o nome dessas pessoas. Como começar, então? Orar. A gente acabou de fazer o primeiro passo. Então você não pode mais voltar atrás. Você já orou. Convidar. Quem aqui recebe convites na semana para fazer N coisas? Jogar bola, vôlei, ir para o projeto, não ir para o projeto, ir para a igreja, não ir. Ninguém recebe convite aqui para nada. Nunca ninguém. Eu te chamei para eu ir na tua casa. Mas Felipe, tu recebeu um convite. Eu falei, posso ir na tua casa? É um convite. Convite para depois do culto você tomar um açaí. Enfim, a gente recebe. Você recebe convites. Se você não recebe, você pode falar comigo. Eu vou fazer convites para você. Então convide a pessoa. É simples. Convide já para ler a Bíblia? Não necessariamente. Você pode convidar para tomar um café, tomar um açaí, correr. Só que tem um ponto. Para o que a gente está pensando aqui, o objetivo final é a leitura da palavra. Então posso chamar o meu amigo do basquete para correr? Como ele me chamou? Esse cara está me evangelizando. Ele tá insistindo. Ele me chamou para correr, só que eu estou com a perna ruim, então não pude ir. Eu posso chamar alguém para correr? Posso. Mas vocês vão ler a Bíblia correndo? Não vão. Então você chama a pessoa para correr, para chamar ela para ler a Bíblia com você. Tem alguns materiais de evangelismo da Cruzada, a Lunara vai conhecer, que é o Conecta. O Conecta, ele não é um material de evangelismo. Ele é só um material para você conectar uma conversa evangelística com a pessoa. Então você pode marcar qualquer coisa, mas qual é o objetivo? Ler a palavra juntos. E a gente vai chegar no objetivo de fato de ler a palavra. E planejar um encontro. Na sua casa, na minha casa, numa cafeteria, na Cacau Show. Tem gente que gosta, né? Você pode até ler em voz alta. No livro aqui, eu não sei se foi nesse livro, mas tem um... Eu acho que é nesse livro aqui mesmo. O autor, ele fala sobre você fazer em locais públicos e ler em voz alta para as pessoas... Se você chegar... Não sei se o Rafa chegou a ver isso, mas ele fala. Você fazer em locais públicos, estrategicamente pensando nas pessoas que vão ouvir o que você está falando, a leitura da palavra, né? Então é simples, irmão. O Kelso está tentando marcar um churrasco com a gente. Qual foi a primeira coisa? Possivelmente ele não orou para marcar um churrasco, mas ele convidou. E depois a gente está se planejando. Então ore, nós já oramos, convide a pessoa e planeje o encontro. Como é uma reunião? Como que funciona? Você vai chamar a pessoa. E aí, irmão, o que é que eu vou fazer quando essa pessoa chegar lá em casa? Você vai orar com ela. Você vai ler a palavra com ela. Você vai conversar. O conversar aqui não é conversar com a pessoa de... E aí, pô, vamos assistir aqui, dar uma pausa e assistir o jogo do Flamengo. Não é isso. O conversar é conversar sobre a leitura. É você ir intencionalmente, como eu falei. Você vai conversar sobre a leitura da palavra. Você vai aplicar a passagem à sua vida cotidiana. E a gente vai ver como é que a gente faz isso. Você vai orar agradecendo, confirmar e agendar o próximo encontro. Precisa dessa formalidade toda? De tipo assim, vamos orar agora. Aí, ó. Agora a gente vai ler. Aí tu pega o papelzinho. Peraí, agora eu quero conversar. Aí vamos conversar. Não precisa disso. Tem pessoas que você tem mais intimidade, outras que você não tem. Mas a leitura da palavra, eu poderia até colocar mais destacado ali. A leitura da palavra e a conversa são o que de fato a gente está buscando aqui. Foi o que mudou a vida de vocês. Vocês levantaram a mão. Então a leitura da palavra e a conversa é o que de fato a gente está buscando aqui. Algumas dicas práticas. Você pode se planejar antes. Planejar que eu digo preparar o que você vai falar. Mas não precisa preparar antes. Por que não precisa preparar antes? Lembrando que eu falei que o discipulado é você receber e exercer. Então é uma mão de via dupla. Eu posso ler o texto antes, talvez dependendo até da complexidade do texto,
Posso, eu vou chegar no dia já com algumas respostas e com algumas perguntas. Mas você não precisa. Se você quiser chegar no dia e ler junto com a pessoa aquele texto, talvez pela primeira vez, você pode fazer isso. Vai demandar mais tempo, mas você pode fazer isso. Aprenda a ouvir. Essa parte talvez seja uma parte complicada para alguns irmãos. O discipulado lendo a palavra é de fato você ouvir a pessoa falar, você se cala, a pessoa fala, quando ela se cala, você fala. Não é uma peça de... Como é o nome? Não é um monólogo, que é você falando ali e as pessoas só te escutando. É uma troca. Você vai ouvir e você vai falar. Estudem juntos, não é uma palestra, justamente o que eu acabei de falar. Não tenha medo de não saber todas as respostas. Isso aqui eu acho interessante. Porque, possivelmente, se você vai chamar uma pessoa, um exemplo, nesse caso, meu amigo do basquete, ele vai trazer pergunta, como ele já trouxe, que eu não sei responder. E eu falo, cara, eu não sei. A pessoa não vai, tipo assim, então tu não é um cristão, então eu não quero mais. Ela não vai fazer isso. Ela vai entender que você é uma pessoa que não é o sabe tudo. Toda vez que eu vou dar o estudo no PG, tem um irmão aqui da igreja que ele faz umas perguntas e eu fico meio... Ele sabe falando que ele... Tem uma, E aí eu fico assim, cara, às vezes eu não sei. Tipo, ele tá por aqui. Eu tô sentindo a presença dele. E às vezes eu não vou saber a resposta e você não vai saber. E novo convertido, principalmente, vai fazer muitas perguntas. E você vai ficar assim, o que é que eu vou falar agora? Volte à palavra. A palavra vai responder. E aí você talvez lê na palavra e não tem nada sobre aquilo. Aí você fala, talvez não é importante então. A pessoa vai perguntar se animal vai para o céu. A palavra não vai... A Bíblia não está preocupada com isso. Ou então os exemplos que sempre o pessoal dá, né? Se Adão tinha umbigo. A Bíblia não vai falar sobre se Adão tinha umbigo ou não. Se ele tinha ou não. Mas as coisas cruciais da nossa vida, ela quer responder. Aí você pode ter certeza que você vai abrir e ela vai responder. Sobre dificuldade na família, financeira, sobre discipulado, sobre o que de fato é ser um cristão, o que é negar a sua cruz, o que é não amar o mundo e amar a Deus. Isso a Bíblia vai responder. Então você fala de forma humilde, eu não sei. Vamos voltar na palavra e vamos procurar. Escolha bem o livro a ser estudado. Por que escolher bem o livro a ser estudado? Toda a Bíblia, ela nos traz edificação? Sim. Só que eu vou chegar para o novo convertido e vou pegar o livro de Apocalipse para ler com ele? Não. Nem nós aqui nos pequenos grupos a gente escolheu Apocalipse para ler ainda. Então não tem porquê eu, com um novo cristão, ler o livro de Apocalipse e ele perguntar que besta é essa que sai da água. O que é que você vai falar? O que é Gog e Magog? Talvez você não vá saber responder. Agora, eu posso pegar um novo convertido, uma pessoa que não conhece a Deus ainda, e ler um evangelho. E ela vai ver a vida de Jesus perfeita aqui na terra. Como que Jesus se portava com os pobres, os ricos, os humildes, os não humildes, os fariseus. Como que ele pregava o evangelho, os milagres que ele fez, o que ele veio fazer aqui na terra. Será que os evangelhos são um perfeito livro para você ler com uma pessoa que é uma nova cristã, uma pessoa que ainda não conhece a Cristo? É. Gênesis. Eu gosto do livro de Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis, eles vão moldar muito sobre as coisas que vão acontecer no resto da Bíblia. É interessante ler o livro de Gênesis. Agora, se eu quero ler um texto, um exemplo, eu quero escolher um livro para um irmão que ele está se preparando, ele já é maduro na fé, é o Júlio. E eu preciso que ele entenda que ele deve ser um líder na igreja. Que livro vocês me indicariam para ler com o Júlio? Timóteo? Timóteo. Por que Timóteo? O livro de Timóteo é Paulo mostrando para Timóteo como é ser um líder, ensinando ele, exortando ele. Timóteo seria um livro bom para fazer isso. Então escolha bem o livro. Quando Rafa, Daimon, Samuel contava que vão escolher os livros, eu tenho certeza que eles não botam melhores livros 2023 para ler da Bíblia. Eles entendem a necessidade da igreja. A gente está seguindo aquela ordem de ler os gêneros literários,
mas eles não fazem um sorteio. Eles entendem qual de fato vai ser o livro que mais vai edificar a igreja. Então você pode escolher o melhor livro. Quais são os perigos? Existem perigos de ler a Bíblia em dupla. O primeiro é o achismo. Já gosta de achismo. Quando a gente vai conversar e a gente começa a, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você pode achar que os dois estão certos e os dois estão errados. Então, o achismo é uma coisa muito perigosa na hora de fazer a leitura da Bíblia em dupla, porque os dois podem estar errados. Quando eu acho alguma coisa, o outro acha alguma coisa, onde é que a gente vai? No Google? Não, na Bíblia. Nenhum dos dois sabem, vai em outro irmão. A nossa igreja tem 30 irmãos por culto. Eu tenho certeza que vai ter um que vai conseguir responder a sua resposta. Uma ditadura. O que significaria uma ditadura dentro da leitura em dupla? É você se aproveitar da sua vida. É você se aproveitar da sua vida cristã, digamos que mais madura, e impor os seus pensamentos, não os pensamentos da Bíblia, os seus pensamentos para quem você está ensinando. Isso seria uma ditadura na leitura da Bíblia. Então, volta a falar. Quando a gente vai ler a Bíblia, eu acho uma coisa, o outro acha uma coisa. Quem é que vai de fato achar a coisa certa? A palavra de Deus. Conteúdo sem prática. Isso já é um perigo agora, porque a gente pode passar 1 hora aqui e ir para casa e não praticar nada. Teve conteúdo? Teve conteúdo. Pode ter sido o melhor conteúdo que você viu na sua vida sobre discipulado? Talvez não, mas teve. Se a gente sair daqui e não praticar, a gente já caiu no perigo do terceiro tópico aqui. Ou então, já dentro do estudo, é de fato eu ler a palavra, mas eu não interpretar da forma certa, ou eu chegar e falar assim, eu entendi isso aqui, aí eu saio e a pessoa faz uma coisa errada. Totalmente diferente do que a palavra estava falando. E terapia em grupo por último. Por que terapia em grupo? Pode ser que eu crie uma intimidade com essa pessoa, da gente chegar e só se desabafar um com o outro. E se tornar uma terapia. Não porque você não quer ler a Bíblia, mas são duas pessoas que gostam tanto daquele momento de intimidade que só fala, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e aí a Bíblia fica fechada e vocês falam o que estão sentindo e a Bíblia não fala o que é que ela acha do que vocês estão sentindo. Então isso é um perigo também, do que de fato são alguns perigos que podem acontecer no estudo. Anderson, eu não sei estudar a Bíblia. Existem 2 métodos que a gente usa já aqui na igreja há bastante tempo. O Rafa já falou sobre eles. A gente faz um deles no pequeno grupo. E eu vou falar aqui para vocês. Esse aqui é a forma mais simplificada do método sueco. Por que é o nome é método sueco? Porque foram os suecos que inventaram. Então o nome é método sueco. Você vai pegar um texto da Bíblia. Então vamos supor que eu vou pegar aqui o texto que a gente leu. Mateus 28, 18 ao 20. Onde chamou minha atenção, eu vou desenhar. E aí, se você não gosta de desenhar na sua Bíblia, você desenha num caderno e escreve o texto. Eu vou desenhar uma lâmpada e vou escrever o que é que me chamou a atenção. Ou você pode ir do lado, a Sara faz do lado da Bíblia dela, ela bota uma lâmpada do lado do versículo. Se você não entendeu algo, você bota uma pergunta. E onde você acha que é a aplicação, onde é a coisa prática daquele texto, você coloca uma seta, a parte mais importante do texto. E aí, nesse caso, é interessante você fazer isso antes de ir para o estudo. Porque aí imagina que eu e Jadelso começam a ler a Bíblia, e a gente vai usar esse método aqui. Quando a gente chega no estudo, ele já veio com as marcações dele, e eu vim com as minhas. E agora a gente vai trocar as figurinhas. E ele vai falar tipo assim, não, Anderson, tu colocou aqui, tá errado. Ou então eu vou falar, não, acho que o que tu colocou tá errado. E a gente vai voltar para a Bíblia e ver quem de fato está errado. Talvez os dois. E a Bíblia vai estar certa. O outro método é o método coma, que é o que a gente usa no pequeno grupo. Se você participou do pequeno grupo, você já ouviu falar desse método, que é o contexto, a observação, a mensagem e a aplicação. Todo pequeno grupo, eu não sei se os irmãos lá de cima, mas eu acredito que fazem também assim, né, Tati? Usam esse método. Todo pequeno grupo é assim, independente de qual livro a gente está usando, esse é o método usado. A gente vê o contexto que aquele texto está inserido. Então aqui eu sei que Jesus estava falando com os discípulos.
A gente observa o texto, então a gente faz as marcações, quais palavras se repetem, o que de fato o autor está querendo falar aqui, tipo, qual o tom que ele está falando. Vai ter texto que Jesus vai estar quebrando as mesas do templo porque as pessoas estavam vendendo as coisas ali. Não é um texto calmo. Já vai ter texto que Jesus vai estar falando com uma pecadora e ele fala, vai e não peques mais. A mensagem, então, é de fato interpretar a mensagem. O que é que de fato está sendo falado aqui? O que é fazer discípulos? E aplicar. Como que eu faço discípulos? Como que eu posso pegar isso aqui e colocar na minha vida? E a gente tem que ter muito cuidado nessa hora aqui, porque pode ser que às vezes a gente ache que a Bíblia é aqueles biscoito da sorte. E eu abro ela, aí tem escrito lá: Jesus amou o mundo de tal maneira, eu fecho, Jesus me ama. Eu vou fazer agora besteira no mundo, porque Jesus me ama. Não é assim. E eu tenho certeza que nenhum de vocês pensam isso. Mas a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre vai ser uma coisa muito descarada. Às vezes a gente vai tentar moldar as coisas que a gente vive dentro da palavra. E aí quando a gente for aplicar, a gente não está aplicando o que a palavra quer que eu aplique. A gente está aplicando o que eu quero pensar. Então eu acho que é dessa forma. Eu acho que é assim. É melhor dessa forma para mim. E por último, vamos nessa. Vamos fazer. Vamos de fato lembrar dessas 3 pessoas que vocês oraram e começar a colocar isso em prática. Imaginem que 20% da igreja, 10% da igreja, tem 30 pessoas aqui hoje talvez. Imagine que 3 pessoas entendessem isso e colocassem em prática. Se 3 pessoas entenderem e colocassem em prática, logo na verdade seriam 6 pessoas. Porque qual é o terceiro estágio? São cristãos já maduros. Então eu acredito que essas 3 pessoas pensaram em cristãos daqui da nossa igreja. Então 6 pessoas já estariam participando de uma rede de discipulado. Nada com coisas mirabolantes, mas com a leitura da palavra. Depois de um tempo, o que é que essas pessoas entenderam? Essas 3 que foram chamadas para ler a Bíblia. Eu não posso só receber, eu tenho que exercer. E aí não seriam mais 3. Seriam 9 pessoas. E 12. E múltiplos de 2 aí contando. Então, o que a gente de fato vem entender, irmãos? Tudo que foi falado hoje na Assembleia passa por isso aqui. Porque se a gente aplica as coisas que a palavra nos ensina, a gente consegue chegar numa Assembleia e decidir o que é melhor para a igreja. Vocês concordam? Se eu leio a Bíblia com o meu irmão, o que vai moldar a nossa vida é a palavra de Deus. Se a nossa igreja passa por momentos difíceis, onde é que vai ter as soluções dos momentos difíceis? Na palavra de Deus. O que é que a gente faz nos domingos? O Rafa expõe a palavra. Mas é só uma vez na semana. Uma vez na semana não pode ser nada. Talvez você fale assim, eu trabalho, eu estudo. Mas se você pegar uma dessas 3 pessoas e fazer um encontro na semana, você vai conseguir fazer 52 encontros durante o ano. 52. 52 encontros durante o ano. 52 encontros é muita coisa. Imagina um encontro de 1 hora, 52 horas conversando com uma pessoa sobre a palavra de Deus. Isso traz transformação. Oração, palavra, comunhão. Na maioria da vida dos irmãos trouxe transformação você lendo sozinho. Imagina se você conseguir chamar uma pessoa para fazer isso com você. Aí você pode falar assim, então eu vou ler com a minha esposa. Ok, é interessante, é sua obrigação, na verdade. Mas eu desafio você, e no caso eu estou inserido isso, agora falando com os homens, a também procurar outros homens. Eu desafio as mulheres a procurar outras mulheres, sair da zona de conforto. Como eu falei, as 2 meninas se converteram. Existem outras pessoas aqui na nossa igreja que estão dando os primeiros passos na fé cristã além delas. Existem pessoas já maduras, mas que ainda não entenderam de fato a responsabilidade das coisas que acontecem na igreja. Procura essas pessoas. E possivelmente você também vai ser procurado. Amém? Eu vou colocar esse slide no grupo da igreja para os irmãos que quiserem anotar tudo, né? E se você também quiser conversar sobre isso depois, a gente pode conversar. Lembre do Rafa, o livro está com o Rafa, o livro é dele, né? Então, se você quiser pedir emprestado. Irmãos, eu tenho certeza que o mais interessado nisso é Jesus Cristo, o próprio Deus. E através do Espírito Santo, a nossa igreja pode ter grandes mudanças se a gente colocar isso em prática.
esse vai ser o melhor método que qualquer pessoa pode trazer aqui, a leitura da palavra e a aplicação dela de forma genuína. Vamos orar. O Jovem colocou aqui a capa do livro, né? E aí, quando acabar, vamos para lá, vai ter a ceia. Eu não sei se o Rafa vai voltar ainda aqui, ou eu posso... Vai ter louvor ainda? Ah, então vai ter louvor. Então vamos orar, irmãos. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. É um momento diferente hoje na nossa igreja. Não foi uma exposição, mas eu tenho certeza que assim como o meu coração foi tocado ao ler esse livro, que é inspirado na tua palavra, os irmãos também puderam entender a diferença que um discipulado, a leitura da palavra com alguém pode trazer, Deus, os benefícios. Que o Senhor possa tocar o nosso coração durante a semana, isso não venha ficar aqui somente nas promessas, na oração que a gente fez, mas que a gente venha colocar em prática. Que a gente venha buscar pessoas para orar e ler a palavra juntos, e com o tempo, Deus, a gente venha poder colher os frutos disso. Recebe, Deus, nosso louvor, a nossa oração, as nossas ofertas e tudo que a gente fez aqui hoje, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém.